Boa noite, Igreja do Jardim Refúgio. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Ademir, eu sou estudante de teologia e eu estou no primeiro ano, certo? E me foi incumbida a missão, o dever de compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus essa noite. E vai ser um privilégio estar conversando com você brevemente alguns pontos sobre o livro de Romanos. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Excelentíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui nesse momento meditando na sua palavra. Que o Senhor possa nos iluminar, possa nos conceder a sabedoria e inteligência necessária. Então nós pedimos a Deus sua proteção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu queria te convidar então a começarmos abrindo a nossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Então, por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Livro de Romanos, no capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que legal! Nós estamos justificados através do sangue de Jesus. Nós estamos salvos por causa que ele morreu na cruz. Mas uma dúvida que eu queria conversar com você essa noite é a respeito de por que precisamos ser salvos. O que aconteceu em nossa vida e o que acontece diariamente com nós que necessitamos de alguém para nos justificarmos. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é algo extremamente importante sabermos quem somos. Nós só vamos conseguir entender de maior maneira o amor de Deus quando entendermos por quem que ele morreu. E por isso, eu queria te convidar agora, você está no capítulo 5, a gente ir ali para o capítulo 3 e analisarmos alguns pontos da nossa vida, onde é revelado o grande amor de Deus por nós, e onde é nos mostrado quem realmente somos. Então, Romanos, você está no capítulo 5, capítulo 3 de Romanos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler agora apenas o verso 9, depois nós vamos ler o verso 11 e depois nós vamos ler o verso 12, ok? Então, Romanos, capítulo 3, o verso 9, diz o seguinte: Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Olha que bacana. A primeira informação que a gente tira aqui é que todos nós estamos debaixo do pecado. E é por nós estarmos debaixo do pecado que nós necessitamos da justificação. Desde quando Adão e Eva pecaram, o mundo vem sofrendo consequências. O mundo, a terra. E os seres humanos também. Por causa do pecado de Adão e Eva, nosso DNA ele começou a conter pecado. E por conta disso, nós temos a tendência hoje de cometermos pecado. Adão e Eva, eles pecaram e se tornaram pecadores. Hoje, nós pecamos porque somos pecadores. O pecado ele é muito mais que ações realizadas. O pecado também é ações que não foram realizadas. O pecado ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina. E o pecado parece que quanto mais o tempo se passa, mais frutífero é as consequências e maiores são os desejos da raça humana de cometer pecado. É incrível. É incrível. Então, esse é um primeiro ponto importantíssimo que nós precisamos entender. Nós estamos debaixo do pecado. O segundo ponto ele é registrado lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 11, que diz o seguinte: Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha que interessante. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Aqui, Romanos é bem claro, nós não buscamos a Deus. E quando nós vamos para Efésios, no capítulo 2, no verso 8, nós percebemos que realmente nem a fé que nós temos é nossa, mas é um dom derivado de Deus.
Então, meu cara amiga, minha cara amiga, meu cara amigo aí do ISD Refúgio, eu queria te falar hoje que o seu primeiro contato com Deus não foi um ato voluntário seu, mas foi um ato voluntário de Deus. Deus, quando Adão e Eva pecaram, foi até eles. Assim como Deus, para te salvar, tem um primeiro contato com você. Claro que depois há um cultivo da sua parte, mas o primeiro contato sempre é de Deus. E não há ninguém que busque Deus. E claro, nós não somos uma exceção dentro do Evangelho. Então você, assim como eu, teve o primeiro contato com a palavra de Deus e com a pessoa de Jesus Cristo através de uma ação direta dele. Por alguma pessoa, por alguma coisa, seja a TV Novo Tempo, seja um carro de som, seja alguém da família, mas você teve um contato motivado primeiramente pelo um ato de voluntariamento de Deus. Certo? Então, estamos debaixo do pecado e ninguém de nós busca Deus. Mas existe um terceiro ponto, que está registrado lá no verso 12. Muito bem. Romanos, capítulo 3, o verso 12, diz o seguinte: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Outra informação muito importante que o capítulo 3 de Romanos traz para nós é sobre que nenhum de nós faz o bem. Tanto eu quanto vocês, meus caros amigos, não fizemos o bem. E novamente nós não somos uma exceção dentro do Evangelho. A Bíblia diz que todos os nossos atos amorosos, nossos atos bons, são atos que derivam do amor de Deus. É só você olhar a situação que hoje o mundo se encontra. O mundo completamente distorcido, com ideologias distorcidas, com pensamentos distorcidos, com ações completamente fora da vontade de Deus. Olha os altos índices de homicídios, olha os altos índices de suicídios, de violência doméstica, de abuso sexual. Você verá quão esse mundo anda pervertido. E a Bíblia está certa mais uma vez. Não há ninguém que faça o bem. Nem eu, Ademir, que faço teologia, nem você, querido irmão e querida irmã, que trabalha na roça, que trabalha como faxineira. Não, ninguém. Ninguém. Nem o pastor, não, ninguém. Todos os nossos atos bons derivam de Deus. Derivam de Deus. E quando nós não se entregamos para Ele, quando nós não entregamos a nossa vida e a nossa liberdade na mão de Deus, acontece no mundo que é hoje. O mundo que existe hoje é o reflexo daquilo que somos. Somos pecadores, estamos debaixo do pecado, não buscamos a Deus por vontade própria e nós também cometemos maldade. A Bíblia traz essa mensagem forte de quem somos, para entendermos que Deus morreu pela escória e Deus morreu por nós. Pessoas terríveis, pessoas e seres maléficos, foi por esses que Deus morreu. Por mim e por você. Contudo, você se pergunta, Ademir, tem como eu mudar a minha natureza? No momento não tem. Só com Cristo. Entretanto, quando entregamos a nossa liberdade, a nossa vontade nas mãos de Deus, temos algo fantástico encontrado lá no Salmo 51, que eu queria te convidar para abrir. Salmo 51. Salmo 51, no verso 10. Achou? Salmo 51, verso 10. Diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando Davi, que escreve esses salmos aqui, Davi reconheceu quem ele era. Davi reconheceu o estado que ele se encontrava. Davi reconheceu os pecados que ele havia cometido. Quando Davi entendeu quem ele era, Davi conseguiu entender o amor de Cristo. Porque quando Davi entendeu quem ele era, ele falou assim: Deus, eu não tenho nada de bom. Eu não tenho nada. Mas o Senhor tem. E quando Davi entendeu que Deus tinha algo de bom para oferecer, Davi falou assim: Deus, agora cria em mim, ó Deus, um coração novo. Um coração puro. E renova, Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas essa palavra, esse verbo criar, o bará no hebraico, ele aparece somente 2 vezes na Bíblia inteira, que é em Gênesis, no princípio criou Deus, e agora. E quando Deus fala assim, quando Davi fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Davi está falando assim, Deus, agora tu cria em mim como você criou no início de tudo. Você criou do ex nihilo, você criou do nada, sem matéria preexistente. Assim, cria em mim também um coração novo. Um coração que não contém nada daquilo que sou, nada daquilo que a minha natureza condiz, mas cria um coração novo com tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer. Assim como você fez tudo, a partir de quem você é. E eu te convido hoje, meu amigo e minha amiga, da Igreja Adventista do Jardim Refúgio, a meditarmos em nossas vidas. E eu te questiono hoje, como é que anda a sua vida? Você, como se diz muitas vezes, um cristão de ser espelhado pelos outros? Muitas vezes nós, como adventistas, temos essa tendência de acharmos que somos a nata da sociedade. Eu te convido a meditar hoje, como é que anda a sua vida? Quem é você? Eu te falo quem é você. Você é um pecador, você é um pobre, você é um cego e você é um nu. E sabe o que você precisa? Você precisa, assim como eu, da graça e do amor divino. Porque tanto você, adventista, que se encontra nessa igreja, sentado, com a Bíblia na mão, como eu, como aqui na frente de casa tem um bar, todos eles, todos nós, necessitamos da graça de Cristo. E quando nós entendemos que necessitamos da graça de Cristo, nós falamos, Deus, agora sim, cria um coração puro em mim. Renova o meu espírito. Não com aquilo que eu tenho, mas com aquilo que o Senhor é. E eu te convido hoje, igreja, a se você realmente acredita que você é mau, que você não presta, a refletir nas suas atitudes. E entender, não mais a fundo quem você é, mas entender o quão grande é o amor de Cristo por ter morrido por você. E nesse momento eu te convido, se você quer realmente, nessa noite, renovar o seu coração e o seu espírito, se você quer realmente fechar os seus olhos, que nós vamos falar com Deus. Excelentíssimo Deus e amado Pai, nós estamos maravilhosamente gratos, porque nessa noite, em um curto momento, nós entendemos quem somos. Somos pecadores, carecemos da sua graça e não fizemos atos bons. E, amado Pai, nós agradecemos porque nós entendemos isso hoje. E porque, como nós entendemos quem somos, nós conseguimos entender o quão grande e de quão grande valor foi o sacrifício de Cristo na cruz. Então, ó Pai, nos purifique. Ó Pai, crie em nós um coração novo, renova o nosso espírito. Não com aquilo que a gente tem, que é podridão, que é miséria, que é ódio, que é tristeza, que é trevas, mas com aquilo que o Senhor tem, que é amor, que é paz e que é bondade. Então, a Deus, nós te agradecemos porque o Senhor perdoa os nossos pecados e porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós.
fique conosco nesse dia. Fique conosco na nossa vida. E que nós tenhamos uma vida de devoção, de comunhão e de santificação com a sua palavra. Obrigado, Deus, por nos amar. E perdão pelas nossas falhas. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha uma boa noite e fique com Deus.